O senhor e a senhora são pais de? Do Igor. Isso. E a Gabi, esposa do Igor. Hoje vocês são casados há quanto tempo? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Vamos lá dar uma prévia, um trailer de quem eram o Igor e a Gabriele antes. Então não precisa imaginar o tipo de vida, de filhos que eles eram. A gente vai entender como é que eles chegaram aí a esse ponto. E a partir de que idade e por quê. Transmitir a paz o semblante deles, né? Dia do casamento. Olha que paz. E vocês dois vieram de lares evangélicos. A gente olha as fotos e pensa assim, uma família perturbada. Mas não, vocês vieram de um lar evangélico. Não que não era perturbado, mas vamos entender o evangélico perturbado que vocês cresceram. Vamos lá, quem vai começar? Então, a gente, os dois nasceram em berço cristão, só que tudo que eu ouvia do altar eu não via na minha casa. Então, não era realmente nascido de Deus e sim religiosos. Tudo que você ouvia na igreja, você não via na sua casa? Não via em atitudes. Então, eu cresci com muita revolta, principalmente do meu pai. Então, eu via a forma como ele tratava as pessoas, como ele me tratava, como ele tratava minha mãe. Assim, não fisicamente, mas com muita raiva, muito ódio do linguajar dele, das atitudes dele. E isso foi fazendo com que eu crescesse com muito ódio dele. E também eram os pais que trabalhavam muito, então não tive muito contato com eles, né? Então, muito jovem, com cerca de 12, 13 anos, eu fui para a rua. Eu gostava muito de andar de skate, aí a gente começou a conhecer pessoas ali, amigos, né, que se diziam amigos, e aí começou a me levar para o mundo errado. E aí com isso eu conheci a bebida, conheci as drogas, e bebia muito, né, passava dias e dias e dias e dias bebendo. Vendo essa situação, eles acharam eles convidaram diversas vezes várias igrejas, e eu até ia algumas vezes, mas nunca me mantive firme em nenhuma. Até que acharam uma igreja na Parede Preta, uma igreja de rock, que... Como é que é? Vamos voltar. Não entendi. Nós passamos por 5 igrejas, né, Igor? E o Igor gostava de tocar guitarra. E eu achei que estava fazendo um baita bem para ele, levando ele para a igreja de rock, na igreja da Parede Preta. Você tentando ajudar seu filho, que gostava de música, pensou, vou levar o meu filho para a igreja da Parede Preta. Sim, senhor. E aí ele vai lá se enturmar e tal. Exato. Então, mas ele tinha ódio de você. Tinha. Você sabia disso? Não sabia, bispo. De verdade, não sabia. A gente não tinha ideia que ele bebia, usava drogas. Não passava pela nossa cabeça. Porque eu achava que se eu fosse para uma igreja que era o estilo do Igor, né, rock, Parede Preta, eu estava ajudando. E eu comecei a interceder por ele lá. E aí depois eu me dei conta que eu estava intercedendo errado, né? Eu estava no lugar errado. Eu também nasci em lar cristão, só que da mesma forma que ele, eu via meus pais muito perfeitinhos na igreja, mas chegava em casa, era briga, ele chegou a bater na minha mãe, me batia muito, e aí cada dia acumulava mais raiva, né? Então eu ficava muito nervosa com tudo, e aí a cada batida, a cada estresse, eu ia lá e ficava mais revoltada. E aí eu estava dentro da igreja, fui crescendo, comecei a sentir ódio e comecei a sentir muita raiva, comecei a me cortar na escola. E aquilo, na teoria, me fazia bem. Eu achava que eu estava indo muito bem, eu me cortava, me sentia bem, porque a dor que estava dentro de mim eu colocava para fora. E aí eu fui crescendo, entrei no louvor da igreja antigamente, e com aquela igreja eu conheci as drogas com o pessoal de lá. E aí foi ficando cada vez mais revoltante, fiquei com cada vez mais raiva. E aí eu tive minha primeira tentativa de suicídio na escola. Né? E aí, dessa vez, tentando suicídio, me cortando, eu estava tentando chamar a atenção de alguma certa forma e não conseguia. E nesse meio tempo também eu frequentava muitos lugares de anime. E aí um dia eu estava nesses eventos, briguei com os colegas meus que estavam lá, e a gente sempre ia junto, voltava junto, eu briguei e voltei sozinha. Aí na volta desse evento eu acabei sendo abusada por um conhecido, não era familiar, não era nenhum amigo, era um conhecido, e aí a cada dia acumulando mais raiva. Conheci a igreja que meu tio ia, que era essa igreja da Parede Preta, que ele também gostava de tatuagem, e falou assim, eu acho que você vai conseguir se adaptar lá. E aí eu fui para essa igreja, aí eu conheci ele lá. Como é que foi essa união da raiva com o ódio? Foi uma maravilha, né, bispo? A gente se conheceu, então ele estava com a bagagem dele, de muito ódio, eu estava com a minha bagagem de muita raiva. A gente começou a conversar
E aí foi levando o namoro, namoramos durante 1 ano, decidimos noivar por 6 meses. E aí a gente só fez isso tudo muito rápido, porque ele não estava mais aguentando ficar em casa. Olha, Bispo, para falar a verdade, eu não lembro com muitos detalhes desse dia. Eu lembro que eu só queria casar, só estava com muita raiva, muito ódio, de tudo, de todos. Eu falei assim, eu só quero resolver esse problema. E a gente foi tocando a vida, foi tocando. Aí a gente teve a decepção dentro da igreja de rock, né? Era esperada essa decepção, a gente teve a decepção, então a gente falou, a gente procurou várias denominações. Procuramos uma igreja que se adaptava a nós mesmos, né, nosso estilo de vida, e também não funcionou, o que vai funcionar? Então a gente desistiu, a gente falava assim, já que é Deus, então Deus está dentro da gente não precisa procurar nenhuma outra igreja, vamos ficar tocando a vida. Aí nisso, o relacionamento foi indo de cabeça para baixo, até que teve um dia que a gente estava numa discussão, e aí eu tentei me matar na frente dele. Na minha cabeça eu estava arquitetando tudo, porque eu falei assim, eu sempre tentei fazer tudo escondido e ninguém percebeu. Agora eu vou tentar me matar na frente dele para que tenha pelo menos uma testemunha do que aconteceu. Como é que vocês chegaram aqui e lutaram por eles? Na igreja onde eu estava, orava, tinha a palavra também, mas as coisas não aconteciam, para falar a verdade. Quando eu vim para a Igreja Universal e que eu comecei a acompanhar essa mulher, eu comecei a sentir a mudança. Eu falei, já que eu estou aqui, eu vou orar e vou buscar com a minha intensidade de fé que eu estou aprendendo. E aprendi a fé inteligente. Toda vez que eu convidava a Gabs, eu falava, Gabs, ela falava, para de falar dessa igreja, pelo amor de Deus, não fala mais comigo. Ela simplesmente parou de falar comigo. Aí eu falei, Senhor, agora é o Espírito Santo. E eu comecei a fazer propósitos, buscar em oração. Quando eles convidavam a gente procurava, falava assim, deixa eu procurar na internet primeiro, deixa eu ver como que é essa igreja. Aí eu via o pessoal falando, porque pega dinheiro, porque faz isso, faz aquilo. Eu falei, vocês estão ficando doidos. Estou indo lá, estão se matando de trabalhar para ficar dando dinheiro nessa igreja. Não estão bem da cabeça. Eu falei, não vou lá. E aí fiquei relutando, até que um dia, depois de tanto insistir, eu falei assim, ok, eu vou. Fui um dia sozinho, ela não quis vir de jeito nenhum. Falei, então tá bom. Então já era casado, falei, beleza, eu vou sozinho, vou ver como que é lá. Fui, vim aqui no templo, não gostei. Falei, beleza, agora não me enche mais o saco disso, deixa eu tocar minha vida. E continuei. Depois de anos, eles continuaram convidando, até que um momento eles pararam de convidar. A gente ficou, mas por que parou do nada, né? O que está acontecendo? Né? Chama, e do nada fica quieto, então alguma coisa está errada. E aí eu comecei a retomar o contato com eles, né? E aí eu comecei a ver, poxa, o pai que eu conhecia não é mais essa mesma pessoa que eu estou vendo na minha frente. E aí eu comecei a enxergar Jesus na vida dele, pelas atitudes, pelas ações que ele estava tendo com as pessoas, com a minha mãe, comigo. Eu falei, poxa, então talvez esse Deus que eu estava procurando esse Deus, mas não achava em lugar nenhum. Talvez esse Deus esteja lá dentro. Comigo, eu sou, que nem meu sogro dizia, que eu era muito pimentinha, muito revoltada, né? E aí eu falei assim, eu não quero mais, eles estão insistindo bastante, eu não estou mais com paciência. Eu ainda falava, se você é bitolada, você fica assistindo filme de Edir Macedo, fica falando de Universal para cima e para baixo, você fica com a camiseta, eu não quero ficar, eu falo, fissurada que nem você, né? Minha mãe gostava muito do Templo de Salomão, e ela viu, na época que estava construindo, né, e o sonho dela era vir visitar. E aí esse foi um dos motivos que eu coloquei dentro de mim. Eu falei assim, já que não é por mim, eu vou ir lá no Templo de Salomão só por conta de consciência mesmo. Falar que eu fiz alguma coisa pela minha mãe. Afinal, ela morreu muito cedo, muito jovem, com 33 anos pelo câncer. E aí eu vim, só que no dia anterior eu tinha enchido a cara, eu vim com ressaca, estava com dor de cabeça no culto de manhã, ainda não queria vir. E aí eu cheguei aqui e eu falei assim, Senhor, eu estou te procurando, eu não estou te achando. O Senhor sabe do meu coração, desde pequena, buscando o Senhor, não conseguia te achar. Se aqui o Senhor está, então o Senhor vai ter que abrir a porta do meu coração, porque eu vou me fechar. Ainda fui desaforada. Falei assim, eu vou fechar meu coração, porque eu não gosto de ir lá, vou fechar meu coração. E, inclusive, eu tenho que sair daqui curada da ressaca, porque eu estou com muita dor de cabeça, estou com vontade de vomitar, eu estou muito mal. Eu quero que o Senhor entre no meu coração, assim, arrombando a porta, sabe? Eu vou fechar, vou fazer de tudo para o Senhor não entrar, mas o Senhor tem que entrar, o Senhor não é Deus? Eu falava assim. E aí eu cheguei aqui, estava acontecendo a reunião, tudo, uma calmaria, né? Eu achei que já ia ter gritaria, essas coisas, tudo, né? Uma calmaria, assim. Eu falei assim, nossa, aqui tem paz, né? Diferente lá de casa, que é tudo uma zona. E aí foi naquele momento que eu realmente me entreguei, falei de tudo que estava dentro de mim, das minhas raivas, do meu ódio, das minhas mágoas, né? De tudo que eu tinha passado, enfim. Então, joguei tudo no altar. Falei assim, ó, Senhor, está tudo nas tuas mãos, agora o Senhor tem que resolver entrar dentro de mim. E aí, orando, tal, acabou assim a reunião, me senti leve, parecia que tinha saído um peso de 10 toneladas das minhas costas.
Aí eu olhei para ele e falei, eu acho que eu gostei daqui, viu? Aí eu falei, e você? Ele, eu também gostei, a gente não querendo assumir, né? Eu também gostei. E de lá para cá, como é que vocês estão? O que mudou? Então, aí de lá para cá, a gente foi vindo, né? Fomos se entregando, e a gente se batizou novamente nas águas no mês 7 do ano passado. E depois de um mês, a gente recebeu o Espírito Santo, né? Recebemos o Espírito Santo e de lá para cá nossa vida mudou. A gente era desempregado, conseguimos bons empregos e, enfim, quando a gente começou a seguir e obedecer e realmente estar de coração aberto, né, e não fazer que nem eu fiz, arrebentou. De lá para cá só arrebenta, arrebenta, arrebenta. Deus abençoe vocês muito mais. Parabéns pela fé de vocês. Muito obrigado. Amém? O que os pais são capazes de fazer para salvar seus filhos? Mais um assalto fez uma mãe reagir para proteger o filho. A primeira reação que eu tive foi de deitar no chão mesmo e proteger eles. Quão intenso chega a ser o cuidado de pais para com os filhos? Nos evangelhos, vemos também situações semelhantes. Pais aflitos por males que atingiram seus filhos, mas que tiveram a solução ao levá-los ao encontro com o Senhor Jesus. Como Jairo. Salve a minha filha. A minha filha está à beira da morte. E a mulher Ciro-Fenícia. Senhor, por favor, salva minha filha. Seja feito conforme você deseja. Filha. Não importa o que esteja acontecendo, Deus tem poder de agir sobre a vida de seus filhos. Neste domingo, 10 de março, participe do encontro Mestre, trouxe-te o meu filho. Traga seus filhos para o encontro transformador com o Senhor Jesus, às 7, 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal.